Amém, irmãos? Pode sentar. Você viu que a nossa oração foi uma oração em que nós agradecemos a Deus porque recebemos as melhores coisas. Amém? É assim que deve ser. É assim que deve ser quando você está com muita saúde. Olhe para mim, por favor. Quando você está com muita saúde, quando você não está doente, quando você está com a idade já longa, mas você percebe que você é saudável, isso é motivo de você agradecer. É motivo de você se lançar aos pés do Senhor e agradecer, continuar humilde. Se Deus te abençoou financeiramente, se a sua vida financeira vai indo bem, pastor, está tudo sob controle, eu não estou devendo nada a ninguém, os meus negócios, se são pessoas de negócio, estão indo muito bem. Nessa crise aí, a dificuldade está grande para todo mundo, mas Deus tem o quê? Tem me abençoado. Deus não tem deixado faltar nada, e pelo contrário, pastor, está havendo uma abundância. E nesse momento, irmão, sabe qual é a atitude? A atitude que Deus quer de nós, que nós continuemos humildes, que nós não venhamos a nos orgulhar. A partir do momento que uma pessoa está bem, mas ela continua aos pés do Senhor, ela continua humilde, ela continua procurando ser uma pessoa simples, dificilmente essa bênção vai ser retirada. Amém, Lilson? Dificilmente, irmãos, quando há humildade, quando há simplicidade, quando permanece a dependência de Deus, nós conseguimos sentir uma paz prolongada. Glória a Deus. Aprendam isso, porque é isso que o apóstolo Paulo ele ensina aqui. O apóstolo Paulo ele ensina que as experiências grandiosas, os momentos diferenciados da vida, aquelas situações elevadas que nós experimentamos, não é para empinar o nosso nariz. Amém, seu Carlinhos? Porque o que acontece? Quando o cara está com saúde, ele se torna autossuficiente. Quando a pessoa está com dinheiro, ela diz assim: eu posso tudo. Quando a pessoa está com um carro bonito, o vidro fica fechado, não abre o vidro não, porque ninguém pode me ver não, porque está passando o príncipe, a princesa. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Só que a atitude do cristão, qual é, pastor? Quanto mais bênção, mais simplicidade. Quanto mais bênção, mais ação de graça. E é justamente o que o mundo não conhece. O mundo não conhece isso. Quando uma pessoa ela tem muita condição, geralmente, se ela não tem a sabedoria de Deus, ela empina o nariz. Se torna uma pessoa, presta atenção aqui por favor, se torna uma pessoa indesejável. Glória a Deus. Se torna uma pessoa soberba. E muitas vezes a gente não entende por que de repente a situação vira. Mas a experiência que Paulo ensina, irmãos, é que na hora da bênção, não é a hora de se afastar de Deus. Na hora da bonança, na hora de provisões excelentes, na hora que tudo vai bem, na hora que a saúde vai bem, na hora que a parte material vai bem, na hora que a família vai bem, os filhos estão bem sucedidos, é momento de você se lançar mais ainda aos pés de quem?
aos pés do Senhor. Mas a gente vê acontecer o quê? O contrário. A gente vê acontecer exatamente o contrário. As pessoas que estão abençoadas, elas se ensoberbecem. As pessoas muitas vezes, por experiências espirituais, elas se ensoberbecem. Elas tentam tirar vantagem da situação, elas tentam aparecer, elas passam a humilhar as pessoas, elas passam a querer se mostrar autossuficientes. Glória a Deus. Tudo por quê, pastor? Porque foi abençoado. Aprenda a lidar com a bênção. Aprendam a lidar com as coisas boas, porque teve muita gente que perdeu tudo, porque não soube lidar com os bons momentos da vida, não soube lidar com aquela fase, a fase linda, como diz no mundo lá fora. A pessoa olha para você e fala assim: que fase linda, né, seu Carlinhos? Nós temos, irmãos, que nos humilhar mais ainda na fase linda. Nós temos que ser mais simples ainda na fase linda. Nós temos que parar de aparecer. Nós temos que parar de ostentar. Ostentar no sentido de quê, pastor? De querer se mostrar maior do que as outras pessoas. Isso é uma questão de sabedoria, irmãos. E principalmente, aos olhos de Deus, isso é muito bom. Não que as pessoas têm que ser miseráveis. E preste atenção no que o pastor Luiz Fernando está falando. O senhor está dizendo que eu tenho que ser tipo miserável? Não. Eu estou dizendo que você tem que ser simples. Eu estou dizendo que você tem que ser humilde. Eu estou dizendo que você não precisa fazer propaganda das grandezas da sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem gente que adora fazer propaganda da grandeza, mas para quê, pastor? Mais no sentido de ensoberbecimento. Mais no sentido de quê? De orgulho. As pessoas se orgulham, as pessoas se ufanam, porque elas estão bem, porque elas têm recurso, porque elas estão com um bom trabalho, um bom emprego, porque elas estão numa vantagem muito grande diante de uma sociedade falida. E é muito ruim a gente afrontar essas pessoas, hein? Quando você estiver numa boa condição, não afronte, porque tem muita gente em situação o quê? Difícil. Glória a Deus. E é isso que nós vamos aprender aqui, irmãos. Paulo mostra a estupidez da vanglória. Paulo mostra o quanto é estúpido o homem ser vaidoso de forma extrema, ou a mulher. A vaidade de forma extrema causa um vazio espiritual. Essa palavra vaidade, ela quer dizer vazio espiritualmente. Essa palavra vaidade, ela leva você para o lado carnal, mas afasta você do lado o quê? Do lado espiritual, que é a sua comunhão com quem? A sua comunhão com Deus. Irmãos, Paulo estava lidando com pessoas nojentas. E ele, diante dessas pessoas nojentas, indesejáveis, porque eram homens que estavam atacando o apostolado de Paulo, o ministério de Paulo, mas eram homens que se achavam, por quê? Porque eles faziam questão de apresentar suas credenciais de pregadores, cartas de apresentação de líderes religiosos daquela época, para desbancar o apóstolo de Cristo, para desbancar um homem levantado por Jesus, para desbancar um homem que fazia a obra de Deus. Amém? Era mitidez, irmãos. É muito ruim quando nós somos metidos. É muito ruim quando nós somos nariz em pé. E Paulo defendeu o apostolado dele nessa passagem. Nessa passagem de 2 Coríntios, Paulo sofreu um ataque muito grande em seu ministério.
E ele ensina a humildade. Ele ensina que o homem deve buscar a honra de Deus. A honra de Deus. Tem gente que quer a honra dos homens. Se mostra, eu tenho condição para as pessoas chegarem e te reverenciar. Aí está chegando seu fulano de tal. Está chegando dona fulana de tal. Está chegando, fulano é o dono daquela casa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós temos que parar com isso. Cristão não faz essa palhaçada. Mas a gente tem visto isso muito dentro da igreja. Nós temos visto pastores nessa condição. Pastores que querem honra dos homens. Membros da igreja de Cristo que querem honra de quem? Dos homens. Mas nós temos que buscar a honra de quem? A nossa honra tem que vir do Senhor. Essa é a principal, irmãos. Não adianta as pessoas falarem para mim que eu sou tal, se Deus não está se agradando da minha pessoa. E quando você se ensoberbece da honra da terra, você já recebeu a sua recompensa. É isso que a Bíblia fala. Deus não tem mais nada para te dar, porque você já está satisfeito. O seu coração inchou. Tem muita gente que fica com o coração o quê? Coração inchado. Pessoas que estão se gabando. Amém? Tem gente que faz questão de se engrandecer, de se gabar com as suas credenciais, com a sua condição de vida. Olha para mim, por favor. Com a sua condição de vida, com o seu cargo, até com a sua saúde. Até com a sua saúde você curte. Ao invés de você chegar diante de Deus e agradecer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem conservado a minha saúde. Aprendam isso, irmãos. Aprendam que a humildade é uma virtude que agrada a Deus. Eu não preciso aparecer. Como eu disse a vocês, eu rejeitei a carteira de apóstolo. O presidente da convenção mandou, eu falei: não quero. Um vem e chama apóstolo, eu falei: não sou apóstolo, eu sou pastor. Humildemente, um servo de Deus. Eu não quero a honra dos homens, irmãos. Vocês não devem querer a honra dos homens. Na igreja hoje tem muito esse negócio de carteirinha. Carteirinha disso, carteirinha daquilo, carteirinha de missionário. O outro não quer a carteirinha de obreiro, porque acha que obreiro é menor do que missionário. O outro não quer ser pastor, quer ser bispo. O outro não quer ser bispo, quer ser apóstolo, porque acha que o apóstolo é maior do que o bispo. Porque eles estão querendo credencial para se apresentar para as pessoas. O outro, quando embarca num carro melhor, ele quer outro melhor, e isso vai envaidecendo cada vez mais, vai se gabando cada vez mais. A casa, ele não quer mais a meia água, ele quer uma casa de planta C, daqui a pouco ele quer um altos e baixos, daqui a pouco ele quer uma mansão. São pessoas que, ao invés de se fortalecerem espiritualmente pelas bênçãos de Deus, elas se enfraquecem. É isso que eu quero ensinar vocês. É isso que o Senhor, pelo Espírito Santo, quer ensinar essa igreja hoje. Que se você não souber lidar com as bênçãos de Deus, você vai ser decepcionado. Se você não souber lidar com os momentos bons da sua vida, você não vai aprender. A hora da bênção, a hora que Deus me concede vantagens, é para que eu me torne mais dependente. É para que eu me torne mais confiante. É para que eu saiba, seu Carlinhos, que Deus tem poder. Que Deus tem poder, Lius. Deus tem poder para me dar. Deus tem poder para me abençoar. Deus tem poder para me dar saúde. Na hora que Deus me curar, eu tenho que exaltar o nome dEle. Eu tenho que ser humilde diante dEle. Eu não vou dizer: não, eu tenho fé, por isso que eu fui curado.
Você está doente, irmã, porque você não tem fé. Mas você, porque foi curado de um câncer, você desbanca. Você chega e diz, não, sabe por que você está doente? Porque você não tem o Deus que eu tenho. É assim ou não é? É assim que você ouve, quando você está lá caído, e chega aquela pessoa que superou aquela fase que você está passando, ela diz assim, você tem que aprender a confiar em Deus. Aí faz aquele bico do macaco. Você tem que aprender a confiar em Deus. Vocês estão entendendo, amém? Mas essa pessoa que foi curada do câncer, ela tem que estar de joelho agradecendo todos os dias. Ela tem que dizer assim, irmão, Deus me curou e esse Deus vai curar você também. Esse Deus é poderoso. Esse Deus fez por mim e fará por você também. Esse Deus me abençoou e vai abençoar você também. Na hora que eu estava nessa fase difícil, o meu Deus veio e me resgatou com mão forte, com mão poderosa. Digam glória a Deus. Dessa forma que nós temos que agir, irmãos. A bênção não é para ensoberbecer. Um dom espiritual não é para ensoberbecer. Uma experiência espiritual não é para o cara se achar melhor. Eu agora falo de coisas espirituais. Homens que falavam, que pregavam o evangelho se achavam melhores do que Paulo. Homens que pregavam o evangelho pelas suas credenciais dos líderes religiosos, eles se achavam melhores do que Paulo. Os líderes judaizantes davam as credenciais. E eles queriam colocar Paulo para onde? Para baixo. Eles queriam diminuir o apóstolo Paulo, irmãos. Amém? E Paulo descreve as experiências que ele teve com Deus. Mas tamanha era a humildade de Paulo, irmãos, que Paulo, ele não fala como se esse homem tivesse sido ele próprio. Ele falou que ele conhecia um homem. Ele conhecia um homem que tinha sido elevado até o céu. Amém? Paulo começa a mostrar, dizer que esse homem teve um contato com Cristo. Em várias passagens Paulo fala isso. Glória a Deus. Paulo descreve visão referente a um homem que realmente se vangloriou, que poderia se vangloriar, melhor dizendo. Paulo fala de uma pessoa que teve grandes experiências espirituais, irmãos. Mas ele não diz, nem assim ele disse, eu sou este homem. É muito bom quando a gente não fica se expondo no sentido de quê? De mostrar vaidade. É muito bom quando a gente se recolhe, apesar da nossa situação está muito boa. É muito bom quando a gente não faz questão de aparecer. Vocês estão entendendo, irmão? Sim ou não? Isso é muito importante, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Não faça questão de aparecer. Seja humilde. Não faça questão de apresentar a sua situação. Não faça questão de mostrar que você tem mais, condição, porque isso é o quê? Isso é vaidade, isso é orgulho. E Paulo descreve a visão referente a um homem que teve grandes experiências. Mas isso foi um meio de ensinar, irmãos. Paulo queria ensinar. Paulo estava falando de si mesmo, mas ele fala na terceira pessoa. Olha o que ele diz no capítulo 12, no versículo 1. O título da minha Bíblia diz, visão celestial e o espinho na carne. Ele diz assim, em verdade, que não convém o quê? Gloriar-me.
não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo está dizendo que convém ser vaidoso? Não convém o que, seu Carlinhos? Gloriar-me. Ele está dizendo aí, não convém gloriar-me. Quem está falando é o homem de Deus. Quem está falando isso é um grande líder espiritual. Não é o pastor Luiz Fernando, eu não estou inventando isso não. Eu não estou ensinando boas maneiras à igreja, não. Eu estou ensinando, a Bíblia está nos ensinando, o Espírito Santo está nos ensinando a humildade. Em qualquer circunstância. Se nós estamos experimentando experiências além da média, se existe, pastor, muita saúde com a idade muito avançada, é motivo de você se fortalecer cada vez mais em quem? Confiar mais em Deus, dar testemunho da glória de Deus na sua vida, dar testemunho que Deus tem te dado longevidade, dar testemunho que você tem esperado no Senhor, que Deus tem te livrado, Deus tem te colocado acima das complicações, acima dos problemas, mas isso não é motivo para você se gloriar. Amém? Paulo diz assim, em verdade que não convém gloriar-me. Em verdade que não convém gabar-me. Em verdade que não convém engrandecer-me com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu experimentei. Glória a Deus. E ele diz assim, irmãos, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro quê? Paulo disse que esse homem, irmãos, que era ele mesmo, mas ele não se refere diretamente a ele por uma questão de humildade. Ele diz assim, eu conheço um homem em Cristo que foi elevado até onde? Até onde Deus mora. Primeiro céu, segundo céu. O homem consegue ir no primeiro céu, acima das nuvens. O homem consegue ir no segundo céu, perto das estrelas, na lua, como já foi. Mas o homem não consegue ir aonde? No terceiro céu, porque é o lugar onde Deus o quê? Onde Deus mora. Vocês estão entendendo? Digam glória a Deus. Irmãos, Paulo diz que esse homem conseguiu ir na morada de Deus. Esse homem conseguiu ir no paraíso. Mas ele faz questão de não se referir a si mesmo. Vocês estão entendendo? Quem tem, não faz questão de dizer que tem isso. Quem tem, não faz questão de anunciar. Ainda que as pessoas vejam, mas é algo que está fora da normalidade. É uma bênção excelente, é uma condição excelente, que não merece destaque da nossa própria boca. Por quê? Porque isso não vai atrair boas coisas. E principalmente, irmãos, não é agradável a quem? Não é agradável a Deus. Nós temos dois motivos para não fazer. Primeiro, porque não é agradável a quem? E segundo, que as pessoas, elas ficam confusas quando vê a gente numa condição muito boa. Existe inveja, existe ladrão, existe parente que vem na hora igual o gavião. Sim ou não? Estou errado? Pastor, só está errado. Não, estou errado. Quando você tem condição, irmãos, e você anuncia, todo mundo quer tirar o quê? Quer tirar uma casquinha ou um bife, né, seu Carlinhos? Às vezes nem a casquinha, quer tirar um pedaço, quer arrancar um pedaço. Eu vou levar um pedaço. Fulano tem que me dar alguma coisa porque ele tem muito. Primeiro, por conta de quem, pastor? Desagrada a quem? A vaidade? A Deus. E segundo, que você se expõe. Eu vou mais além da palavra. Segundo, que você se expõe. Amém? Paulo era esse homem em Cristo. Mas ele estava ressaltando, irmãos, a humildade era muito mais
ele ressaltava aqui que a humildade era muito mais do que a vaidade. Mas era necessário ele falar. Era necessário, sabe por quê? Porque as pessoas não estavam dando crédito a Paulo. As pessoas estavam falando mal de Paulo. Mas Paulo a si mesmo, repito, não se refere a si mesmo, mas ele fala de um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo, versículo 2, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro. Ele nem explicou muito, irmãos. Paulo nem explicou muito, pastor Wendel. No corpo ou fora do corpo, esse homem foi arrebatado até o quê? Ao terceiro céu. Paulo começa a expor o quê, pastor? Visões e revelações que ele teve diretamente com o Senhor. Paulo, se nós conhecemos a história, irmãos, foi um homem que viu Cristo glorificado. Ele teve a visão de Cristo glorificado. Era um homem escolhido por Deus. Olhe para mim, por favor. Era um homem abençoado. Era um homem abençoado, era um homem que teve experiências grandiosas. Por que, pastor, que Deus permitiu isso na vida de Paulo? E Paulo digeriu isso muito bem. Paulo não levou para o lado errado. Paulo não se achava melhor do que todo mundo, mas ele desenvolveu mais humildade ainda. Quem tem motivo, irmãos, para dar, vamos dizer assim, para ser soberbo, quem tem motivo para ser vaidoso, Paulo age de uma forma contrária. Ele mostra humildade, porque a experiência que Paulo teve, apóstolos de Cristo não tiveram. Quem está entendendo, diga amém. Homens que seguiram a Jesus face a face, não experimentaram as experiências espirituais que Paulo experimentou. Paulo teve visões, Paulo teve revelações do Senhor, Paulo viu Cristo glorificado, Paulo viu Ananias indo ao encontro dele, antes mesmo que Ananias chegasse para pregar e curá-lo. Amém? Paulo teve a visão, irmãos. Deus falou com ele, para ele pregar o evangelho aos gentios. Essas são as experiências que Paulo teve. Paulo foi guiado por Deus. Em quantas passagens em Atos dos Apóstolos que a Bíblia diz que Deus guiou Paulo, o Espírito Santo guiou Paulo, Lius. O Espírito Santo guiou Paulo. Quando eu recebo a direção de Deus, irmã, é para eu me fortalecer mais no Senhor. Quando Deus me mostra algo com nitidez, é para eu me fortalecer mais no Senhor. Quando Deus me dá saúde, é para que eu me fortaleça mais e glorie mais o nome do Senhor ainda. Exalte o nome dele diante das pessoas. Procure honrá-lo mais ainda depois, quando ele te abençoar. E não se ensoberbecer, irmão, não se achar melhor do que ninguém. Não se tornar um orgulhoso espiritual, que é o que mais tem dentro da igreja. São pessoas que se acham. São pessoas porque se acham batizadas no Espírito Santo, falam línguas estranhas, se acham melhores que as outras irmãs. Porque sapateiam em mistérios, entre aspas, se acham melhores que as outras irmãs. Se sentem melhores posicionadas, se sentem mais beneficiadas por Deus. São esses pastores itinerantes que chegam numa igreja e acham que são muito poderosos. Mas na verdade eles são soberbos. Na verdade eles são vaidosos, pastor Wendel. Até a roupa deles é diferente. E isso na vida também, irmão, serve para o nosso ensinamento, para a nossa vida lá fora. Não só dentro da igreja, não só no altar de Deus, não só como membro da igreja de Jesus Cristo, mas ele fala aqui de um homem em Cristo que teve grandes experiências com Deus. Paulo falou com anjo. A Bíblia diz que Paulo falou com anjo naquela tempestade. Paulo recebeu compreensões de mistérios que os apóstolos que andaram com Jesus não receberam.
Quem está entendendo, diga amém. Ele tinha todo motivo, irmãos, para ser soberbo. Ele tinha todo motivo para se vangloriar. Mas ele ensina justamente o contrário. Ele ensina que a humildade é ouro. Mas a vaidade não é nada. A humildade é ouro aos olhos de Deus. A simplicidade é ouro aos olhos de Deus. E o que nós vemos mais dentro da igreja é soberba. E nós não podemos ser assim, irmãos. Principalmente se carregamos a bandeira de Cristo. Principalmente se somos cristãos. Temos que ser mansos. Temos que ser humildes. Temos que agir com cortesia. Temos que agir com cortesia, até mesmo com aquelas pessoas que nós achamos que não são nada. Essas merecem muito mais cortesia ainda. Merecem um bom dia, merecem um aperto de mão. Muito mais do que quem acha que tem direito ao aperto de mão, você vai apertar a mão daquele que se coloca numa posição que não é nada. Nós vamos nos humilhar. E a Bíblia diz que os humilhados serão o quê? Os humilhados serão exaltados, irmãos. Paulo, como eu disse, teve compreensões de mistérios. Paulo teve a compreensão de que judeus e gentios seriam um só corpo em Cristo Jesus, mas eles achavam que não, judeu era judeu, gentio era gentio. Mas ele recebe essa revelação, e lá em Efésios 3, ele fala isso, que judeus e gentios formam uma só igreja. Não existe essa, eu sou judeu e você é gentio. Não existe essa divisão que nós estamos vendo hoje, irmãos. Igrejas cristãs contestando igrejas cristãs. Eu estou falando de igrejas cristãs. Eu não estou falando da cristandade, eu estou falando do cristianismo, é diferente. Cristandade é quando se usa o nome de Jesus fora da verdade de quem? Da verdade de Deus. Cristandade é quando eu uso o nome de Cristo desviado do propósito do Evangelho, o Cristo, Filho do Deus vivo, desviado da missão de salvação. Eu uso o nome dele para fazer aquilo que eu quero. Isso é cristandade. Mas eu estou falando do cristianismo. Igrejas cristãs são uma só. Digam glória a Deus. Mas eles queriam colocar Paulo para trás. Mas Paulo disse: eu conheço um homem em Cristo que foi ao céu. Eu conheço um homem em Cristo. Aí ele diz assim: eu sei que tal homem, olha o que ele diz no 3, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi o quê? Arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Digam glória a Deus. Ouviu palavras inefáveis, igreja. O que é isso, pastor? Palavras indescritíveis. Palavras que causam prazer, palavras que o homem não tem condições de discernir, de ouvir, são segredos divinos. Ele ouviu isso aonde? Onde que ele ouviu? Olha para cá. Ele ouviu isso aonde? Ele ouviu no céu, e essas palavras eram palavras indescritíveis. Ele não tinha como descrever, tamanha ela era a beleza, tamanha era a formosura. Essas palavras causavam êxtase, que Paulo não sabia como dizer o que ele estava sentindo, e muito menos descrever essas palavras, de tão maravilhosas que elas eram. Ele não sabia repetir, igreja. Vocês estão entendendo? Amém? Veja a experiência que esse homem teve. Vejam quantas experiências maravilhosas Deus fez na sua vida. Veja quantas coisas Deus tem te dado. E Paulo continua falando. Vamos em frente. Ele diz assim: de um
assim me gloriei eu, mas de mim mesmo não o quê? De um assim, olha só, quando eu vi um assim, eu realmente me gloriei. Mas de mim mesmo o quê? De mim mesmo eu não me gloriei. É isso que está escrito aí? De mim mesmo não me gloriarei. Para aí. Amém? Irmãos, pastor, o que Paulo fez? Qual era o ensinamento que Paulo queria passar? Paulo usou tudo isso, irmãos, para se fortalecer. Pastor, Deus me abençoou. Então eu sei que Deus é Deus. Eu sei que Deus existe. Eu sei que Deus é fiel, dona Deusinha. Eu sei que Deus é fiel porque Ele me curou. Eu sei que Deus é fiel porque Ele me sustentou. Eu sei que Deus é fiel que eu estou de pé. Digam glória a Deus. Principalmente quando são coisas maravilhosas, irmãos, são coisas sobrenaturais. Paulo relata tudo isso agora. Mas nos 14 anos, Paulo não falou isso com ninguém. Paulo disse que isso aqui aconteceu há quantos anos atrás? Vamos voltar? Versículo 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos teve experiências lindas. Irmãos, Deus abençoa a gente muitas vezes, abençoou a gente há muito tempo atrás, pastor Henrique. Pastor, a bênção que eu recebi de Deus tem 20 anos. 20 anos. A bênção que eu recebi de Deus tem 30 anos. Mas aquela bênção foi suficiente para estabilizar, fortalecer a minha, o quê? A minha fé. Paulo está dizendo que o bom da vida dele, a melhor fase da vida dele, a melhor experiência espiritual aconteceu há 14 anos, tinha acontecido há 14 anos, mas ele recebeu força do Senhor. Ele recebeu uma força que ele não abriu mão. Ele se colocou numa posição, ele recebeu uma medida de fé e aproveitou essa medida de fé. Ele se colocou diante de Deus e não saiu mais, seu Carlinhos. Porque ele foi abençoado há quantos anos? 14 anos. Mas uma bênção há 14 anos, seu Carlinhos, eu me esqueço dela. Eu sou vencido pelo tempo, pastor André. Eu acho que Deus fez comigo uma vez e esqueceu de mim. Ao invés de eu confiar de tantas maravilhas, poxa, Deus curou você de um câncer, Deus curou você de uma doença incurável, e você talvez tenha esquecido de Deus. Talvez você não passou a força que você deveria passar para outras pessoas. Talvez você não recebeu a força que você não guardou a força que você recebeu de Deus nesse milagre que Ele fez na sua vida. Mas você deveria honrar o Senhor. Mas o problema é que a gente é abençoado e a gente se afasta de quem? Esse é o problema, irmãos. A pessoa é abençoada e se afasta de Deus. Paulo fala de fatos que ocorreram há 14 anos. Mas nos 14 anos ele não tinha falado isso com ninguém. Ele recebeu tudo isso. Ele se fortaleceu. Mas ele nunca usou isso para se envaidecer. Paulo viu a glória de Deus. Eu não conhecia essa palavra não, irmãos. Conheci hoje. Eu já preguei essa palavra, mas eu não conhecia essa palavra. Eu estou conhecendo ela hoje. Glória a Deus. É justamente o contrário do que eu aprendi. Na verdade, Paulo ele não tinha soberba. Mas ele mostra que ele tinha motivo para ser soberbo, mas ele não era. Ele mostra que as experiências dele, as credenciais dele, as experiências espirituais dele eram muito maiores do que qualquer homem que existia naquela época. Mas ele preferia permanecer no anonimato. 14 anos sem expressar algo que ele viu, algo que ele experimentou, algo que ele sentiu. Mas da parte de quem? Da parte de Deus, irmãos. Amém? Paulo
viu a glória de Deus, e você observa que tudo ele usou para sua edificação e para a edificação de pessoas. Ele foi um dos primeiros homens a levar o evangelho, a pregar o evangelho de Cristo, mas nem por isso era soberbo. Paulo, na história dele, nas palavras da Bíblia, nós vemos um homem humilde. Digam glória a Deus. Paulo edificava as pessoas, irmãos. Paulo não se orgulhou. Paulo se calou durante 14 anos. Paulo não buscou fama por aquilo que aconteceu com ele. Eu fui no céu. Já vou falar sobre isso. Pastor, eu tive um arrebatamento. Paulo não se superestima, irmãos. Paulo ensina a moderação. Paulo ensina a contenção de emoções. Em Romanos 12, ele fala isso. Pela graça que me é dada, digo a cada um, que não saiba mais do que convém. Lá em Romanos ele fala isso. Que você não saiba mais do que o quê? Do que te convém. Tem gente que diz que sabe demais. Aí ultrapassa o limite da vaidade. Perde muitas vezes o verdadeiro conhecimento, porque se ensoberbece achando que sabe o quê? Que sabe demais. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele lá em Romanos, ele fala isso, irmãos. Ele fala isso, ele manda a gente tomar cuidado com a superestima. Nós não devemos ter baixa autoestima, mas também não devemos ter super autoestima. Nós temos que ter o quê? Moderação. Moderação no sinônimo de quê, pastor? De simplicidade, no sinônimo de utilidade. Não adianta querer ser o quê? Ser mais. Só para mostrar às pessoas, Deus, que a gente é mais. É bom que as pessoas vejam que nós somos mais, mas não mostramos que somos mais. É bom que as pessoas vejam que nós teríamos condições de sermos vaidosos, mas somos humildes. Fulano tem condição, mas é uma pessoa o quê? Humilde. É muito bom quando as pessoas têm essa visão a seu respeito. É muito bom quando as pessoas dão testemunho da sua humildade, da sua simplicidade. Mas o que mais estamos vendo hoje, irmão, nos altares da igreja, são homens bobos, pastores metidos, apóstolos ridículos, principalmente os gananciosos. E é sobre isso que Paulo está falando aqui. Pessoas que se acham mais do que as outras. Então ele fala lá em Romanos: não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu. Saber com temperança. Até o saber tem que haver o que, pastor? Moderação. Não fique querendo pensar ou mostrar que você sabe mais do que todo mundo. Cuidado, se você souber mais do que todo mundo, guarda para quem? Guarda para quem? Para você mesmo. Deixa as pessoas falarem que você sabe, mas você não precisa querer se amostrar. Isso é temperança, isso é moderação. A mesma coisa em relação aos bens materiais, a mesma coisa em relação à sua vida familiar, a mesma coisa em relação à sua fé que você tem em Deus. Nunca diga que a sua fé é melhor ou que a sua fé é maior do que a fé de ninguém. Mas seja simples, seja participante, seja uma pessoa que se relaciona. Não humilhe ninguém. Não humilhe aquelas pessoas que parecem que são menos do que você. Glória a Deus. Procure ser humilde, irmãos. Procure ser humilde. E apesar de tudo, irmãos, apesar dessas bênçãos extraordinárias,
dessas bênçãos sobrenaturais, nesse período que Paulo teve essas grandes visões, na verdade Deus deu a ele força. Deus mostrou que ele era Deus, para que Paulo pudesse suportar os momentos o quê? Os momentos difíceis da vida. Glória a Deus. Quem não sabe lidar com as bênçãos, não vai saber lidar com os momentos difíceis da vida. Quem não sabe lidar com a hora da bonança, não vai saber lidar com a tempestade. Quem não souber lidar com a hora da fartura, não vai saber lidar no momento em que houver abstinência. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós temos que ter simplicidade, irmãos. Nós temos que ter simplicidade. O que adiantaria Paulo falar como muitos falam? Você entra dentro da igreja, hoje você vê pessoas falando assim: fulano tem um testemunho para dar aqui, pastor, qual é? Aí a pessoa sobe no altar e diz assim: Deus me levou no inferno. Olha, irmão, eu conheço o inferno porque Deus me levou no inferno. De madrugada eu abri os olhos, não sei se foi de olho aberto ou de olho fechado, um anjo me tomou o corpo, me tomou o espírito, eu ainda olhei e vi meu corpo deitado na cama quando eu passei da laje. Eu vi meu corpo deitado na cama, e fui indo, parei lá no inferno. E vi Satanás, e vi os demônios, e vi fulano de tal lá. Aí fala que viu não sei quem, viu Michael Jackson, viu aquele cantor do Queen, viu essas pessoas que tinham alguma marca de pecado. Essa pessoa se ensoberbece e fala que viu. Eu vi o Papa, aquele Papa que morreu. Vocês estão entendendo, amém? Mas Paulo falou o quê? Paulo não falou o quê? 14 anos calado. Paulo, 14 anos calado com aquelas visões extraordinárias. Um homem em Cristo que foi ao terceiro céu. Mas ele diz: eu não quero me gloriar porque eu não ganho nada com isso. A soberba, irmãos, ela não traz nenhum proveito. Amém, irmão? A soberba não traz nenhum proveito, mas a humildade sim. A humildade sim. Paulo era um homem de Deus, mas ele disse aqui, vou repetir, olha o que ele disse, vamos voltar no versículo primeiro. Em verdade, 2 Coríntios 12, irmão, em verdade não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Mas ele disse o quê? Não convém gloriar-me. Jesus faz parte da história do Evangelho. Amém? Mas tem pessoas que falam displicentemente em relação a experiências espirituais. Para quê? Para impressionar. Outros querem vender livros, outros querem impactar a igreja. Quem está entendendo, diga amém. Mas eu pergunto, e se a experiência for do diabo? Você está falando que foi de Deus, mas não tem base nenhuma. Isso é algo que não tem nenhuma sustentação. É uma experiência pessoal sua, e você ainda se ensoberbece. Mas Paulo usou as visões dele para quê, pastor? Para se fortalecer no Senhor, para se fortalecer para o ministério que ele recebeu de Deus, para se fortalecer sabendo que Deus existia. Não era que aquilo se tornasse público. Paulo não fala isso aqui num tom de publicidade, mas ele mostra que ele tinha tudo para ser soberbo e não era. Ele ensina que ele se exaltava mais nos momentos da fraqueza. Ele via a manifestação do poder de Deus mais na dificuldade.
ele se regozijava mais na dependência de Deus do que se achar um super-homem. Tem muitos homens e mulheres de Deus que se acham super-homens no altar, mas a humildade é a maior marca de um cristão. E às vezes a gente prega o evangelho com uma certa energia, e as pessoas falam, o pastor acha que é o dono da verdade. Não, irmãos, eu estou pregando o evangelho, e eu estou falando da Bíblia. Você está com a Bíblia aberta aí. Eu não estou falando coisas da minha cabeça. Eu estou falando, estou provando dentro da palavra. E ele diz assim, olha, e se tal homem, versículo 3, vou repetir, e sei que o tal homem, ele não fala que é ele, olha a humildade, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que o homem não é lícito, de que ao homem não é lícito o quê? Não é lícito falar. É isso que ele quer dizer, inefável, indescritível, são palavras indescritíveis. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me eu não me gloriarei. Se eu ver uma pessoa assim, eu me gloriarei, mas de mim eu não me gloriarei. De maneira alguma eu me gloriarei. Paulo está ensinando que qualquer experiência grandiosa que você tenha com Deus não é motivo para você se gloriar, meu filho. A simplicidade vai te trazer muito mais ensinamento, muito mais abertura de visões, de revelações, de conhecimento, mas não a soberba. Eu sou filho da pastora. Seja simples. Seja simples, seja humilde. Seja humilde, procure diminuir para que Deus cresça. Procure diminuir para que Deus cresça. Foi isso que João Batista falou. Que eu diminua para que o Senhor o quê? Para que o Senhor cresça. É assim que nós temos que ser. Pastor, a honra e a glória pertencem ao Senhor. E ele disse no versículo 6, irmãos, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio. Ou seja, se eu quisesse me gloriar, eu não sou ignorante, porque eu tenho motivo para me gloriar. Nécio quer dizer o quê, pastor? Ignorante, tolo. Se eu quiser me gloriar, eu não serei tolo, porque o que eu estou falando realmente aconteceu, mas nem assim eu vou me gloriar. Repetindo, vamos lá. Porque se eu quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi o quê? A verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê, e a mim o quê? É melhor que as pessoas vejam e que as pessoas ouçam, mas você fique o quê? Fique calado. Eu não preciso me amostrar, irmãos. Basta eu ser. Basta que as pessoas vejam. Basta que as pessoas ouçam. Aqui está falando, meu filho, um homem de Deus. Aqui está falando um representante de Jesus Cristo. Que as pessoas vejam o brilho que você tem. Que as pessoas ouçam a palavra que sai da sua boca ungida. Mas você deixe isso. Deixe isso. Não faça questão. Deixo isso. Ele disse, direi a verdade, mas deixo isso, ou seja, deixo a vaidade de lado, deixo a vanglória de lado, deixo a soberba de lado, deixo o orgulho de lado. E as pessoas vejam naturalmente e ouçam o que eu falo. Diga glória a Deus. É dessa forma que Paulo ensina aqui, irmãos. A orientação de Paulo. Ele poderia orgulhar-se, mas ele não se orgulha. Ele poderia falar de coisas que ele comprova, que são verdadeiras. Ele estava falando que ele era verdadeiro. Ele não podia comprovar, mas ele disse, eu não sou tolo, porque eu vou falar a verdade. Homem sincero. Tem hora que nós podemos até mostrar para as pessoas que nós somos mais, mas isso não convém. Paulo aconselha a deixar isso o quê? Deixa isso de lado, irmão. Deixa de ser metido.
Eu tenho pastor, doutorado em teologia, faculdade de teologia, carteirinha de apóstolo, de apóstola. Para que você faz questão disso? Não, vou botar no jornal. Fulano, pastor Luiz Fernando, foi nomeado apóstolo pela convenção. O que é isso, pastor? Soberba. Primeiro que apóstolo não existe. A Bíblia fala a credencial de um apóstolo que está distante dos homens dos últimos dias. Nós não temos credenciais de apostolado. Os apóstolos são esses que estão na Bíblia, somente. Não existem outros. Pastores, sim, Deus levanta. Amém? Mas apóstolos não. Apóstolo é o que, pastor? Apóstolo é uma posição que o homem levantou para ele mesmo. São pessoas que querem mostrar suas credenciais, porque querem ser maiores do que os outros. Entendam isso. Ah, não, mas isso está onde na Bíblia? Eu já mostrei aqui. Eu já mostrei isso aqui. A qualificação de apóstolo está lá em Atos. Quando eles foram escolher o substituto de Judas, está lá os requisitos do apostolado. Homens que andaram com Cristo, homens que receberam os fundamentos da igreja, homens que acompanharam Cristo em todo o ministério dele, homens que viram Cristo ascender aos céus, ser glorificado. Paulo viu isso, teve essa visão, porque a Bíblia diz, está registrado no Evangelho. Então não pode contestar o apostolado de Paulo, apóstolo dos gentios, nomeado pelo próprio Deus. O substituto de Judas está lá porque foi qualificado, foi enquadrado dentro das qualificações necessárias. Agora o resto é coisa do homem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vejamos como que Deus faz, irmãos. Ainda tem tempo para a gente entender como que Deus equilibra essa balança. Olha o que aconteceu depois no versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado o quê? Um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Como que Deus equilibra, pastor, a vida de um servo dele, para que ele não seja tomado pela mitidez? Ele dá uma bênção grandiosa, mas depois ele permite uma provação. É assim que funciona, irmã. Pastor, eu tive uma época áurea no meu ministério. Teve gente que foi, lá em cima. Olha para cá, irmãos, presta atenção aqui. Teve gente que foi aonde? Lá em cima. Aí quando você está lá em cima, eu repito, se fortaleça no Senhor. Creia mais nele. Dê glória a ele. Renda graças a ele. Essa é a atitude. Repetindo, a hora que Deus te abençoar com saúde, agradeça. A hora que Deus te abençoar com fartura, agradeça. A hora que Deus te der a bênção que você tanto deseja, agradeça. A hora que você receber experiências maravilhosas, agradeça. A hora que você ver seus filhos abençoados, agradeça. Glória a Deus, agradeça. Agradeça, Senhor, muito obrigado. Eu reconheço que o Senhor é o meu sustentador. Eu reconheço que o Senhor é o meu porto seguro. Eu reconheço que eu descanso na tua presença. Deus equilibra a vida de Paulo com o que, pastor? Permitindo um demônio atormentar Paulo. Parece até algo, que Deus é esse, né? Que a gente pergunta, né? Que Deus é esse? Mas Deus te protege da soberba. Deus te protege da vaidade. Deus, Ele quer quebrar o seu orgulho. Quando a gente é abençoado demais, irmãos, a tendência humana é se orgulhar.
Ah, pastor, na nossa igreja acontece muito milagre. É assim que você vê. É assim que você vê, ó, o nosso ministério, o poder de Deus está aqui. Não é assim, irmão, que é a propaganda hoje? O poder de Deus está aqui, mas não está lá não, na sua igreja não. Só está aqui. É assim que eles falam. Aqui o milagre acontece, aqui paralítico anda. Mas isso é o que? Soberba. E Deus fez o que com Paulo? Preparou Paulo e equilibrou Paulo. Mostra coisas grandiosas a Paulo e ao mesmo tempo traz Paulo para um momento difícil da vida. É isso que Deus faz na vida. A gente se dá bem num tempo, no outro tempo nós somos provados. No outro tempo, Deus quer ver se esse momento de felicidade, esse momento gracioso, meu filho, foi o momento que você adquiriu confiança no Senhor. E na hora que vem a provação, Deus vai ver o que você fez com as bênçãos que você recebeu. Qual é a recompensa que você guardou para Ele? Amém? A Bíblia diz assim: e para que não me exaltasse, olha o propósito, foi-me dado um espinho aonde? A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Deus protegeu Paulo do orgulho. É isso que a palavra está ensinando. Pastor, o que Deus faz com o servo dele? Deus não quer que você caia na tentação do orgulho, da soberba, e isso está acontecendo nos ministérios de muitos homens, pastora Camila. Muitos homens, muitas mulheres estão soberbas por causa da posição. Paulo passa uma fase difícil no restante do ministério dele. Paulo passa tempos de perseguição, tempos de dificuldade, fala esbofetear, fala de espinho na carne, por quê? Porque essa dor não cessa. Pega um espinho, seu Carlinhos, enfia no seu dedo, e o senhor vai ver que não vai parar de doer. Foi essa a condição de Paulo. A partir desse momento aqui, ele sofre momentos difíceis. Deus permitiu sofrimento na vida de Paulo. Irmãos, existe dois tipos de sofrimento que Deus usa. Um sofrimento com pecado. Pastor, eu estou sofrendo as consequências do meu... Para quê? Para te disciplinar. A gente sofre consequência do pecado porque Deus quer disciplinar. É uma disciplina que Hebreus fala que é por amor. É igual o pai quando ele faz o que com o filho? Quando ele dá uma coça. O filho erra, o pai corrige com o quê? Com uma chinelada, com uma cinteirada. Mas é por quê, pastor? Porque odeia? Não, é porque o quê? É porque ama. É porque quer ver o quê? Quer ver esse filho levantar. Quer ver essa pessoa se corrigir. Correção do Senhor. E tem um sofrimento, irmãos, que a gente passa por ele, seu Carlinhos, sem pecado. São circunstâncias da vida. Circunstâncias da vida, pastor, são circunstâncias da vida ou é pecado? Não interessa, aproveite as duas situações. Tire proveito das duas situações. Uma, Deus quer te corrigir, e a outra, Deus quer te treinar. A outra, Deus quer fortalecer o seu caráter piedoso, ou quer construir esse caráter piedoso. Quer que você seja uma mulher ou um homem de mais dependência. Então você está sofrendo sem causa, como Jó. Jó sofreu com causa? Tem pastor que diz que Jó foi culpado. Pastor, não, Jó estava no pecado. A Bíblia diz que Jó era um homem justo. Como que Jó estava no pecado? Deus estava querendo dar o que a Jó? Crescimento. Deus estava querendo construir e fortalecer mais o caráter piedoso de Jó, a dependência de Jó. E Jó reconheceu isso quando ele disse o quê? Antes eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos o quê? Te veem. Ou seja, a fé de Jó se fortaleceu o quê? Se fortaleceu cada vez mais.
Irmãos, acontece o sofrimento para você buscar o Senhor, para você depender do Senhor, para que você use a fé, para que você dependa da graça, para que você fique firme, para que você se glorie na esperança da glória de Deus. Acontecem sofrimentos para você dizer assim: Deus vai me livrar. Diga glória a Deus. É para você dizer assim: Deus vai me livrar, pastor. Eu vou orar a Deus e Deus vai mudar essa situação. Eu vou entrar num propósito com Deus e Deus vai mudar essa situação. Diga glória a Deus. A pessoa vai buscar o Senhor. A pessoa só vai se gloriar na esperança de que Deus vai se manifestar. Você vai ter paz nesse momento de prova. Você vai ter paz nesse momento de prova. Por quê? Porque quando você foi abençoado, você acreditou em Deus, você viu que Deus existia. Agora que a fase está difícil, você continua confiando em Deus, porque você foi treinado para confiar. Deus mostrou que Ele é Deus na sua vida. Deus mostrou que Ele pode te dar, e Ele te mostra que Ele pode te sustentar. Diga glória a Deus. Ele não tira, irmãos. Ele só tira aquilo que não vai ser proveitoso para você. Aí tem gente que fala: eu perdi o marido. Não, você não perdeu. Se Deus permitiu, irmã, é porque Ele tem algo melhor. É porque a união não era dele. É igual as pessoas chegam e falam assim: pastor, meu casamento é de Deus? Aí sabe o que eu respondo? Se você continuar casado e feliz, é de Deus. Se você separar, porque não era de Deus. Ah, mas assim é muito fácil. Mas é assim que se avalia, irmão. Se era de Deus, como é que separou? Hã? Ah, mas tinha quantos filhos? 2, 3? Permissão de Deus também. Deus não queria os filhos, vocês que tiveram os filhos. Ele permitiu, mas não aprovou. Ah, mas a família nossa tinha 10, 15 anos. Permissão de Deus. Por isso que ela não conseguiu subsistir. Tem casais aí que tem todo tipo de confusão, mas não o quê? Mas não separam. Por quê? Porque Deus não permite. Mas se houve separação, se houve problemas, é porque não era de Deus. Aí os filhos, tem muitos filhos que na Bíblia nasceram também que não era de Deus. Ah, pastor, mas como é que o senhor sabe disso? Abraão teve um filho com Agar, que não era de quem? Não foi da vontade de Deus. Mas por que Deus falou com Agar? O filho vai ser a bênção da sua vida. O filho que era para ser maldição vai ser o quê? Vai ser a bênção, ele vai ser um grande príncipe. Deus ungiu Ismael. Mas Ismael não era um filho que foi escolhido por Deus. O filho planejado por Deus era Isaac. Amém, irmão? O filho planejado por Deus, pastor, era Isaac. Era Isaac. Isaac era o filho da promessa. Ismael não. Ismael foi um jeitinho que Abraão deu, que Agar consentiu, que Sara anuiu e deu o problema que deu, a confusão que deu. A confusão que deu. Mas Deus, quando Ele vem, Ele consegue consertar todas as coisas. Ele fez de Agar uma mulher feliz, por quê? Porque ela conseguiu achar um poço no deserto. Ela conseguiu achar uma fonte de água no deserto. Uma fonte de água valia uma fortuna. Por quê, pastor? Porque o deserto não tem o quê? Não tem água, mas Agar achou uma fonte de água. Ismael se torna um grande líder. Quer dizer, ela não precisou de Abraão. Apesar dela amar Abraão, Abraão manda ela embora. Mas tudo por quê? Era a mão de quem? Era a mão de Deus. Era a mão de Deus. Mas Ismael foi abençoado, Isaac foi abençoado, Abraão foi abençoado, Agar foi abençoada, com todos os erros que eles cometeram. Porque Deus é misericordioso. Irmãos, Paulo ensina aqui que depois de tanta coisa que ele recebeu, Deus não queria que ele se exaltasse e permite ele passar por momentos difíceis, mas para blindar um homem de verdade. Um homem de verdade, para ser blindado, ele tem que ter experiências difíceis na vida. Moleza, só bênção. Deus não trata com um cristão assim não, irmã.
ele trata com o cristão, ao mesmo tempo que o cristão vê a glória, o cristão vê a dor. Ao mesmo tempo que o cristão experimenta a glória, num dado momento da vida, ele experimenta a dificuldade. Ao mesmo momento que ele tem um ganho, daqui a pouco ele pode ter uma perda. Mas ele tem que continuar confiando no Senhor. Vocês têm que continuar confiando no Senhor. Vocês têm que continuar firmes. Pastor, eu vou continuar firme. Paulo estava sendo esbofeteado. Esbofeteado é o quê? É um tapa? Não, esbofeteado é quando a pessoa faz o quê? Bate uma vez, bate duas, bate três e fica batendo até não poder mais. E era isso que o diabo estava fazendo com ele. Mas era permissão de quem? Era permissão de Deus. Muitas vezes aqui pode ter alguém aqui que foi esbofeteado ou está sendo esbofeteado. Mas não é para você se espantar, irmã. Não é para você se espantar e fugir da presença do Senhor. Mas é para você se firmar mais. É para você formar um caráter verdadeiramente piedoso. Pastor, eu estou buscando o Senhor. Eu quero esse caráter espiritual, eu quero essa dependência de Deus, eu quero viver pela fé, eu quero depender da graça, eu quero estar firme nas promessas do Senhor, a minha esperança seja na glória de Deus, eu quero sentir paz, eu quero enfrentar os problemas do cotidiano, e Deus me ajude a crescer por essas experiências, e eu não desanime, diga glória a Deus. É dessa forma, não desanimem. Paulo apanhava do diabo, mas ele não o quê? Ele não desanimava. Apanhava do diabo, pastor, apanhava. A Bíblia está dizendo, você não sabe ler, não? Ah, não, mas eu acho que não estava, não. Lê aí, irmão. Vamos ler de novo, para você saber que ele estava apanhando do diabo. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho aonde? A saber, um mensageiro de quem? Um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Estava apanhando o diabo ou não estava? Deus permite o diabo bater em você, irmão. Só que você é servo de Deus e Deus está no controle. É isso que você tem que entender. Eu estou passando uma fase difícil, mas Deus está no controle. Eu dependo de Jesus Cristo, eu dependo do poder de Jesus Cristo, eu dependo do Espírito Santo. O que Deus queria fazer aqui, pastor, equilibrar a autoestima de Paulo. Deus estava detendo o ego de Paulo, não queria que o ego de Paulo se inflasse. Por quê? Porque Paulo tinha uma missão muito grande com Deus. Quando o pastor é soberbo, irmão, é porque ele não tem valor. Quando o pastor é metido, irmã, é porque ele não tem valor. É porque ele é um zero à esquerda no ministério do Senhor Jesus. Deixa ser soberbo, porque isso aí é resto dos restos. Deixa ele pensar que ele está abafando. Mas quando Deus te trava, e eu dou glória a Deus que eu sinto Ele me travar, eu sinto Ele me puxar, eu sinto Ele me frear, eu sinto que muitas vezes eu falo que eu vou fazer as coisas, e Ele vem e faz assim, ó, não vai fazer. Para quê? Para que eu seja mais dependente. Eu penso uma coisa e Ele diz, não é isso que eu quero. É muito bom quando você vê a presença de Deus, você tem essa percepção da presença de Deus na sua vida. E que vocês tenham essa graça do Senhor, irmãos. Que vocês tenham, que vocês sintam isso. O orgulho de Paulo foi detido aqui. E nesses 14 anos que se passaram, Paulo foi bem sucedido na vida com Deus. Paulo é um homem bem sucedido, a Bíblia fala isso. O espinho foi o que, pastor? Foi infligido por Satanás, permitido por Deus. Ah, era uma doença física? Não sei, a Bíblia não esclarece isso. Mas era algo torturador. Era algo que empalava Paulo. Era um espinho que ficava espetado na sua carne. Isso causava dor e agonia, seu Carlinhos. Mas ele continuava firme em quem? Firme no Senhor. Amém, irmãos? Tem muito ensinamento para frente, mas não vamos parar por aqui. Glória a Deus. Fecha a Bíblia. E